Você já parou para pensar que algumas das mais antigas e temidas profecias bíblicas podem estar se cumprindo diante dos nossos olhos? O ano é 2025. O mundo respira tensão, guerras no Oriente Médio, revoltas religiosas, avanço da inteligência artificial, censura disfarçada, moedas digitais ganhando espaço. Novas tecnologias surgem com promessas de progresso, mas escondem um sistema de controle como jamais visto. A sensação de que estamos sendo observados, medidos e conduzidos cresce a cada dia. Do outro lado, no mundo espiritual, o engano se espalha com uma velocidade assustadora. Vozes se levantam, muitas em nome de Deus, mas nem todas anunciam a verdade. Igrejas se transformam em palcos. A fé é vendida. Milagres são usados como moeda de troca. O que antes era sagrado, agora é entretenimento. E no coração dessa confusão, Israel volta a ser o centro do mundo, um pequeno pedaço de terra que carrega um peso profético colossal. Damasco sangra, o Irã ameaça, a Rússia se movimenta, a China observa. As peças estão sendo posicionadas. A geopolítica segue um roteiro que parece ter sido escrito há milênios nas páginas da Escritura. Mas até que ponto tudo isso é coincidência? Estaríamos mesmo caminhando para o cumprimento final das profecias? Ou será que os sinais já começaram e poucos estão percebendo? Neste vídeo, os fatos se unem à profecia, as escrituras se entrelaçam com a história e cada revelação nos aproxima da pergunta que ecoa pelos séculos: estamos vivendo o princípio do fim? A profecia não começa com sinais no céu, mas com o que é dito na terra. O alerta está nas palavras e nas intenções por trás delas. Está escrito: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. Por séculos, essa profecia parecia distante, algo reservado para um futuro caótico, num mundo irreconhecível. Mas e se esse tempo já tiver chegado? O cenário atual mostra uma realidade preocupante, não apenas pela quantidade de vozes que se levantam, mas pela facilidade com que são ouvidas. Com um celular na mão e uma conexão, qualquer um pode se apresentar como ungido, profeta, apóstolo e até como o próprio Cristo. Muitos destes não anunciam arrependimento, não pregam cruz nem santidade, proclamam sucesso, poder, vitória pessoal, enquanto suas plataformas digitais crescem e suas contas bancárias incham. O altar se tornou um palco, a pregação virou performance, o evangelho da renúncia foi substituído pela teologia da autopromoção. Mas o engano não está apenas no que se fala, está, sobretudo, no como se fala. A sedução do falso profeta não é óbvia. Ele não entra pela porta dos fundos, mas pela entrada principal. Sabe usar a linguagem do céu, mas seu coração está ligado às riquezas da terra. Cita versículos, mas distorce sentidos. Chora diante das câmeras, mas ri do povo em silêncio. Hoje, há mais pastores nas redes sociais do que nos púlpitos. Há mais likes do que lágrimas, mais performance do que pregação. E no meio disso tudo, uma pergunta permanece sem resposta clara: quantos estão verdadeiramente comprometidos com a verdade? A Escritura também adverte que nos últimos tempos, os homens acumulariam mestres segundo as suas próprias vontades, coçando os ouvidos, fugindo da verdade, entregando-se às fábulas. Segunda carta a Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. A verdade, quando pregada com coragem, causa desconforto. Ela confronta, quebra, rasga máscaras. Mas o falso profeta conforta o ego, não a alma. Ele alimenta a carne e sufoca o espírito. Sua mensagem é doce ao paladar, mas amarga ao destino eterno. E há um padrão que se repete: onde há falso profeta, há exaltação humana.
Sempre, seja pela aparência, pelos bens, pelos milagres performáticos ou pelos números. Mas o verdadeiro servo de Deus não aparece, ele aponta. Não se vangloria, ele se esvazia. Nos tempos antigos, os profetas eram rejeitados, perseguidos, apedrejados. Hoje são aplaudidos, endeusados e idolatrados. O falso profeta se adapta ao mundo. O verdadeiro confronta o mundo. Um serve aos homens, o outro a Deus. E talvez o maior perigo não esteja em ouvir um falso profeta, mas em desejar que ele seja verdadeiro. Porque no fundo, muitos não querem a verdade. Querem uma religião que caiba na sua rotina, um evangelho que não exija mudança, uma fé que sirva como consolo, mas não como cruz. Tudo isso é sinal, não apenas de um tempo difícil, mas de um tempo profético. E como está escrito, o juízo começará pela casa de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Antes que os céus se abram, o templo será sacudido. Antes que o Filho do Homem volte em glória, os enganos precisarão ser expostos. E todo aquele que tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, saberá que o tempo de discernir chegou. A verdadeira fé não se mede por multidões, nem por sinais visíveis, mas pela fidelidade ao que está escrito. E o que está escrito jamais falha. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Isaías capítulo 17, versículo 1. Essas palavras foram escritas há cerca de 2.700 anos, mas carregam um peso que ainda hoje reverbera como um trovão sobre os céus do Oriente Médio. Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo ainda habitadas, berço de civilizações e palco de encontros religiosos milenares, mas também cenário de guerras, revoluções, perseguições e destruição. E agora, mais do que nunca, essa antiga profecia volta a ser lembrada. No dia 22 de junho de 2025, um novo capítulo sangrento se escreveu na história da cidade. Um atentado à igreja Mar Elias, um dos poucos templos cristãos ainda ativos na capital síria, deixou 25 mortos. O ataque foi reivindicado por um grupo jihadista extremista. Entre os mortos, mulheres, crianças e 2 líderes cristãos locais. Não foi um acidente, foi um símbolo. A cidade que viu a conversão de Saulo, a cidade que ouviu os primeiros sussurros do Evangelho, agora silencia sob as cinzas. Muitos estudiosos apontam que Isaías capítulo 17 pode já estar parcialmente cumprido. Outros afirmam que o ápice dessa profecia ainda está por vir e que o que vemos agora é apenas o prelúdio. Mas o que não se pode ignorar é o cenário. A Síria está esgotada por mais de uma década de guerra. Milícias internas, interesses estrangeiros, ataques esporádicos de Israel, presença de tropas iranianas e o avanço estratégico da Rússia. É um campo minado, geográfico, político e espiritual. O país vive sob tensão constante. E embora o conflito tenha saído das manchetes internacionais, dentro das suas fronteiras, o caos continua. Damasco não caiu de uma vez, mas está desmoronando aos poucos. Não foi um terremoto, foi o desgaste. E em silêncio, a profecia caminha. A pergunta que paira é: será que a destruição de Damasco mencionada por Isaías é literal, total e iminente? Ou já estamos assistindo ao seu cumprimento progressivo diante de câmeras que captam tudo, mas corações que já se acostumaram à dor? O livro de Jeremias também traz advertência severa sobre a Síria. Em Jeremias capítulo 49, versículos 23 a 27, a profecia aponta que cidades como Amate, Arpade e Damasco entrarão em angústia e que fogo sairá das muralhas. O fogo está aceso, a angústia é visível, a ruína é palpável.
E há mais um ponto a considerar: a influência do Irã sobre a Síria. O Irã, que é identificado em profecias como Pérsia, tem uma presença forte dentro da Síria, militar, política e religiosa. Muitos acreditam que a destruição de Damasco poderá vir como resultado de uma reação direta contra o Irã, atingindo também a capital síria. Israel já atacou diversas bases iranianas no território sírio. Alguns desses ataques aconteceram nos arredores de Damasco. Um conflito em maior escala pode transformar a profecia de Isaías em realidade literal da noite para o dia. O palco está montado, as alianças estão definidas, o equilíbrio é frágil e a profecia já está escrita. Alguns preferem ignorar, outros preferem espiritualizar tudo, mas o texto de Isaías é direto. Damasco não será mais cidade, mas montão de ruínas. Como isso acontecerá? Quando? Não sabemos, mas os indícios já começaram. O chão está tremendo, a estrutura rui de dentro para fora. Quem tem olhos para ver, enxerga. Quem tem ouvidos para ouvir, entende. Porque, para aqueles que conhecem as Escrituras, não existem coincidências, existem confirmações. E quando uma cidade mencionada por nome milhares de anos atrás começa a ruir sobre os olhos do mundo moderno, é impossível ignorar o alerta profético. A palavra não mente. Ela se cumpre, e cada ruína em Damasco ecoa uma verdade eterna. Os planos de Deus não falham, e o relógio profético não para. Está escrito no livro de Apocalipse: também faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Por muitos anos, esse texto foi interpretado como uma profecia distante, incompreensível, quase simbólica. Mas com o avanço da tecnologia nas últimas décadas, e especialmente nos últimos meses, a profecia tem ganhado uma nova luz. Não se trata apenas de teoria, trata-se de fatos. A tecnologia deixou de ser uma ferramenta neutra e passou a ser um sistema de controle. E esse controle não é apenas externo, ele é pessoal. Ele está no bolso, na mão, no rosto, na digital. Está onde antes só a fé tocava. Hoje, um simples smartphone pode dizer quem você é, onde você está, o que você pensa, o que você deseja comprar, com quem você anda e até o que você diz, mesmo quando você pensa que não está sendo ouvido. Assistentes de voz, como Alexa, Google e outros, registram padrões de fala. Aplicativos rastreiam localização em tempo real. Redes sociais entregam cada traço da sua personalidade para algoritmos invisíveis. E o que dizer das moedas digitais? Em vários países, incluindo o Brasil, o projeto da moeda digital está em estágio avançado, totalmente rastreável, controlada por algoritmos e com capacidade de ser bloqueada a qualquer momento, mesmo que o saldo esteja positivo. Essa nova economia, baseada em moedas controladas por bancos centrais, promete praticidade, mas também oferece algo mais: poder absoluto sobre quem compra, o que compra e quando pode comprar. Imagine um cenário onde quem não concorda com determinado regime, doutrina ou sistema político possa ter seus recursos financeiros congelados com um simples clique. Isso já aconteceu e acontece. O que falta é escala. Essa capacidade de excluir alguém do sistema econômico global por simples discordância está cada vez mais próxima. E o Apocalipse diz que quem não tiver a marca não poderá comprar nem vender. A marca, segundo estudiosos, pode não ser apenas um símbolo físico. Pode ser um sistema, um modo de pensar, um controle total sobre corpo, mente e alma, um domínio disfarçado de conveniência. Hoje, é possível autorizar transações com a palma da mão. Em alguns aeroportos, o embarque é feito com o rosto.
Sistemas de pagamento com implantes de chips subcutâneos já estão em uso em países como Suécia e Alemanha. Em Israel, novos softwares de inteligência artificial, como o Lavender e o Gospel, estão sendo usados em operações militares, analisando perfis de milhares de pessoas para decidir quem é uma ameaça ou não. Esses programas combinam Big Data, biometria, inteligência militar e decisões autônomas. Não são mais humanos julgando humanos, são sistemas. E o que parece eficiente em um campo de guerra pode se tornar uma armadilha quando aplicado à sociedade civil. Uma IA global que controle transações, localização, comportamento e acesso pode funcionar exatamente como a profecia descreve. Um sistema centralizado que define quem participa da sociedade e quem é excluído. A besta não precisa ser uma criatura física. Ela pode ser uma estrutura, um governo, uma rede, um sistema completo, invisível, mas onipresente. A marca, então, não seria apenas algo imposto, mas algo aceito, porque é prático, porque facilita, porque resolve. O engano perfeito não vem com violência, vem com sedução. Para que ninguém possa comprar ou vender, este detalhe é o coração do alerta. Um sistema que regula o acesso à sobrevivência. E quando o acesso à comida, à saúde, ao transporte e até à expressão de opinião depende da aprovação de um sistema, o livre-arbítrio é substituído pela obediência forçada. A profecia está viva e os pilares já estão no lugar. Não se trata de pânico, nem de especulação. Trata-se de discernimento, porque o que começa como conveniência pode terminar como controle, e o que parece inovação pode se revelar como submissão. A marca da besta não é apenas um símbolo do fim, é um aviso para o presente, um alerta para os que ainda têm tempo de enxergar. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O mundo sempre viveu em guerra, mas nem toda guerra é profética. A Bíblia fala de um conflito diferente, um confronto que não será motivado apenas por territórios, petróleo ou política, mas por algo mais profundo, o cumprimento do plano divino. Em Ezequiel capítulo 38, versículo 16, está escrito: Tu subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem que cobre a terra. Nos últimos dias eu te trarei contra minha terra, para que as nações me conheçam. Essa profecia descreve uma invasão coordenada contra Israel, uma coalizão liderada por um personagem chamado Gog, da terra de Magog, acompanhado por nações específicas: Pérsia, atual Irã, Cuxi, região da Etiópia, e Puti, Líbia. E o mais impressionante, todas essas nações hoje compartilham laços estratégicos e ideológicos contra Israel. Em 13 de junho de 2025, o Irã lançou uma série de ataques contra cidades israelenses. Foram mais de 150 mísseis, drones de longo alcance e ameaças de escalada nuclear. O mundo prendeu a respiração. Israel respondeu com força total. Ataques aéreos coordenados atingiram bases no território iraniano, incluindo um local simbólico, o chamado Relógio da Morte, em Teherã, uma instalação dedicada à retórica de destruição contra o Estado judeu. A resposta israelense foi cirúrgica e devastadora. O recado estava claro: Israel não recuará, mas a profecia avança. Nos bastidores dessa guerra, surgem alianças perigosas. A Rússia, pressionada por sua guerra contra a Ucrânia, se aproxima do Irã como parceira estratégica. A China, silenciosa, expande sua influência econômica e militar, mantendo laços com os mesmos países que aparecem na profecia de Ezequiel. A profecia não diz se isso vai acontecer, ela diz quando. E em meio a esse caos, Jerusalém volta ao centro da história. Zacarias capítulo 12 descreve um tempo em que todas as nações se reunirão contra a cidade santa. E o capítulo 14 reforça: o dia do Senhor se aproxima, e a cidade será atacada, saqueada e dividida. Estamos vendo os sinais? Ou já atravessamos a linha do aviso? No livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, é mencionado um lugar específico, Armagedon.
A palavra hebraica se refere ao Monte Meguido, uma região real em Israel, estratégica, militar e historicamente palco de diversas batalhas. O texto diz que os reis da terra se reunirão ali para a batalha final. Não é apenas uma metáfora, é um local geográfico, acessível, militarmente sensível. E hoje, essa área é cercada por bases militares, rotas de suprimento e sinais de movimentação constante. O cenário está formado, mas há uma diferença entre essa guerra e as outras. A profecia afirma que no clímax do conflito, Deus mesmo intervirá. Não será a diplomacia, nem o armamento, nem os tratados. Será o próprio Senhor quem lutará por Israel. Naquele dia, haverá um grande tremor de terra em Israel. Os homens lançarão mão uns contra outros, e chamarei a espada contra ele. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 a 21. Esse conflito final, conhecido como a Batalha do Armagedon, não será apenas entre exércitos, será espiritual. Será um divisor de águas, o fim de uma era e o início de outra. E talvez o mais assustador não seja a guerra em si, mas o quanto ela está se tornando aceitável, normal, esperada. As notícias não assustam mais, elas apenas confirmam o que já foi escrito. Israel não é apenas uma nação, é um relógio. Cada bomba que cai, cada tratado que é rompido, cada aliança que se forma, tudo marca o tempo profético. Estamos mais próximos do fim do que gostaríamos de admitir, e o tempo de preparar o coração é agora. Não se trata de escolher lados políticos, nem de temer o que virá. Trata-se de entender os tempos, discernir os sinais e lembrar, a palavra de Deus nunca falha. Em meio às ameaças de guerra, as alianças entre as nações e os rumores de destruição total, uma promessa permanece. O Senhor pelejará por Israel, e os seus pés estarão sobre o Monte das Olivas. Zacarias capítulo 14, versículo 13 e 4. 4 sinais. 4 alertas silenciosos ecoando pelas Escrituras e agora gritando nas manchetes do mundo moderno. O primeiro sinal, vozes que se levantam em nome de Deus, mas que não pregam a verdade. Palcos onde deveriam estar púlpitos. A sedução espiritual travestida de fé. Milagres falsos, doutrinas torcidas, o engano tomando forma e multidões aplaudindo. O segundo sinal, a ruína de Damasco, uma cidade milenar afundando em sangue, ruínas e fumaça. Uma profecia escrita há quase 3.000 anos, que hoje encontra espelhos em fotos, vídeos e reportagens. As pedras gritam, a terra geme, o tempo se aproxima. O terceiro sinal, a tecnologia, a inteligência artificial, os sistemas de controle. A marca que não é apenas física, mas sistêmica. Um mundo onde não se compra, nem se vende sem aprovação, onde cada passo é rastreado, onde a liberdade é monitorada, e tudo isso sendo recebido com naturalidade, como se fosse progresso. O quarto sinal, as guerras, Israel no centro do conflito, Irã, Rússia, China se aproximando, a tensão escalando, profecias antigas voltando à tona, Gog, Magog, o Armagedon e, ao fundo, a promessa de que Deus intervirá, como já fez antes, como fará novamente. Tudo isso não é teoria, é realidade. Não se trata de medo, mas de discernimento. O mundo não está apenas mudando, está sendo preparado. As engrenagens do plano eterno estão girando. E cada evento, cada crise, cada falsa paz, tudo aponta para o mesmo lugar, o retorno do Rei. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus capítulo 24, versículo 33.